Vamos falar sobre pessoas que, diante do razoável e do necessário e do importante, fazem a coisa errada, o Bob Furuia. Quer dizer que o Pazuello foi avisado do risco que a pandemia representaria e ele deu de ombros, ou melhor, para ficar no caso, né, ou como se diz, em caso, deu de barriga. Fala. O Jornal Estado de São Paulo teve acesso à ata de uma reunião do Ministério da Saúde do dia 25 de maio. Nela, a equipe técnica da pasta teria destacado ao ministro interino Eduardo Pazuello a importância do isolamento social. Segundo os servidores, sem intervenção, ou seja, sem as medidas de isolamento, esgotamos as UTIs e os picos vão aumentar descontroladamente, levando insegurança à população. Nesse cenário, a crise do coronavírus e a crise econômica poderiam durar até 2 anos, segundo os técnicos. Isso significa, Reinaldo, que o ministro Pazuello sabe, pelo menos desde maio, que o isolamento social é sim o melhor caminho, tanto para a saúde como para a economia. Não só sabia que era o melhor caminho, como sabia que a crise poderia se prolongar. E nós estamos já há muitas semanas com os mortos, com a média de mortes acima de 1.000, o que é um absurdo. Agora, querem ver? Tem uma advertência, Fábio Cuba, da Fiocruz muito grave. Vamos lá. Dados da Fiocruz indicam que as internações de pacientes com insuficiência respiratória grave voltaram a subir de forma preocupante em estados que vinham registrando queda nos indicadores. Isso ocorre principalmente no Amapá, no Maranhão, no Ceará e no Rio de Janeiro. O Amapá, por exemplo, registrou o pico de internações entre 13 e 9 de maio, 65 casos naquela semana. Depois disso, houve queda de 46% e o estado chegou a uma média de 35 casos por semana. Agora, esse número voltou a subir para 59. A Fiocruz teme que essa mudança na curva possa representar uma espécie de segunda onda da doença. De acordo com os pesquisadores, ela pode ter sido causada pela retomada econômica equivocada ou pela interiorização dos casos, ou até mesmo pelas duas coisas combinadas. Nesse particular, o comportamento no Brasil está sendo muito parecido com o comportamento nos Estados Unidos. Lá, tardaram para começar a prevenção, aqui começou um pouco antes em relação ao número de casos, mas também lá se promoveu a abertura quando não estava havendo queda, não substancial. Aqui se fez a mesma coisa e, como aliás já se disse aqui, né, se tivesse feito o isolamento social correto, a economia voltaria ao normal antes. Esta ação errática de responsabilidade exclusiva do presidente da República, que criou essa demanda nacional, essa pressão, pode fazer a coisa se prolongar, né? Temos o total de infectados aí, o balanço. Isso, Reinaldo, o coronavírus já atingiu pelo menos 1% da população total do Brasil. Passamos os 2.200.000 casos e somos, ao todo, 211 milhões de brasileiros, de acordo com o IBGE. Só 15 países no mundo todo chegaram a esse nível de contaminação, entre eles os Estados Unidos. Lembrando que esse é o número oficial do Ministério da Saúde. Como a gente é um dos países que menos testa no mundo, esse número, na verdade, deve ser muito maior. Né? Estamos nos havendo com as nossas verdades. E aí, Fábio Cuba, já tomou a sua cloroquina preventiva ou não? Ainda não, Reinaldo. Não? Até porque eu leio, né? Mais um estudo mostra a ineficácia da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. O uso da substância em pacientes com sintomas leves ou moderados da doença não promoveu melhoria na evolução clínica deles. A conclusão é de uma pesquisa feita pela coalizão formada pelos hospitais Albert Einstein, HCOR, Sírio-Libanês, Moinhos de Vento, Oswaldo Cruz e Beneficência Portuguesa. A pesquisa foi realizada com 665 pessoas de 55 hospitais brasileiros. É, aliás, o maior estudo sobre o medicamento realizado até agora no Brasil. Ô, Fábio, quem ou que julga ser ou julgam ser Albert Einstein, HCOR, Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, Beneficência Portuguesa? Quem essa gente pensa que é para dar aula de medicina para o nosso presidente? Só porque eles cuidam do Einstein, do HCOR, do Sírio-Libanês,
do Oswaldo Cruz, da Beneficência Portuguesa, de alguns dos mais importantes hospitais do Brasil, em alguns casos do mundo. Só por isso, essa gente acha que pode dizer ao Bolsonaro o que funciona e o que não funciona, sem contar o resto do mundo. Nada como a convicção, nada como a crença. É ou não é? A coragem de dizer o que pensa, nem que seja uma burrice, nem que seja quase um convite ao suicídio, ou um estímulo ao homicídio. Eu me pergunto, e agora de novo eu volto para a Associação Médica Brasileira, eu tenho uma vergonha quando eu penso em vocês. No presidente, é Mauro Ribeiro que ele chama? Vem para mim. Isso. Hã? Mauro Ribeiro. Pois é, quando um jornalista decora o nome do presidente da Associação Médica Brasileira, é um mau sinal para o médico, né? Andou fazendo coisa ruim. A última coisa que eles divulgaram aí, que o Bolsonaro até repetiu sobre a cloroquina. Como é que é? Ah, não há nenhuma prova, mas também diante da ausência de remédio, então vai. Quando é que vocês vão recomendar, já perguntei aqui, chá de picão preto? Hein? Reinaldo, o Mauro Ribeiro é presidente do Conselho Federal de Medicina. Do Conselho Federal de Medicina? Bom, de qualquer modo, o Conselho Federal de Medicina também está calado. E também deu declarações infelizes. As entidades que representam os médicos, exceção feita, aí sim, as entidades de infectologia e outras, aí sim, essas entidades mais gerais se calaram. Se calaram diante dos estudos científicos. É uma vergonha isso. Uma vergonha terão de responder a história. E a história vai cobrar. E aí, só para encerrar esse bloco aí, ó, eu fui sem máscara. O que é? É o Bob Furui ou o Fábio Cubas? Sou eu, presidente. E rapidamente, ó, o presidente da AMB é o Dr. Lincoln Lopes Ferreira. Ah, tá bom. Agora vamos falar do presidente da República. Isso. Bolsonaro, Reinaldo, passeou de moto hoje na área externa do Palácio da Alvorada e conversou sem máscara, com garis que faziam a limpeza do local. Bolsonaro, só para lembrar, está isolado no Alvorada desde o dia 6 de julho. Nesse período, 3 exames feitos por ele para detectar a Covid-19 tiveram resultado positivo, inclusive o último na terça-feira. O passeio foi registrado pela agência Reuters, Reinaldo. Podia, pelo menos, ser um daqueles desocupados que ficam ali, né? Porque tem gente que tá doida para pegar o vírus do Bolsonaro, né? Para ver se junto vem um pouco de cultura, de inteligência. Mas não o gari, né, coitado? Tá lá trabalhando. Vergonha continuada, fazer o quê? Não. E o senhor ministro Pazuello deve uma resposta ao país. E aí, lamento, tá lá como general, não tá? Não diz que tá lá como general? Também. Um representante do Exército Brasileiro foi advertido para a gravidade desse risco e se omitiu? Olha aí como gente fora do lugar se complica. Porque isso compromete o próprio Exército Brasileiro. Queiramos ou não. Ah, não compromete? Não, compromete. Já que não deveria estar lá. Porque lugar de general não é ocupando cargo político. General da ativa ali.